Olá galera, vamos para a nossa segunda aula sobre a nomenclatura dos seres vivos. Na nossa primeira aula sobre nomenclatura, a gente viu as características gerais que são utilizadas, as regras gerais para realizar a nomenclatura desses seres vivos posterior à sua classificação. Agora veremos algumas características específicas que permitem agrupar e nomear esses seres vivos. Na primeira aula eu falei que seria necessário entendermos alguns termos em biologia e ciência para que possamos entender um pouco sobre a nomenclatura e agrupamento desses seres vivos. Um desses termos são células procariontes, são aquelas que não possuem membrana ao redor do material genético ou DNA, ou seja, são células anucleadas, sem núcleos. Para a classificação, para a nomenclatura dos seres vivos, é necessário levar em conta o tipo de célula, se ela é uma procarionte ou se é uma eucarionte. É uma das características que são utilizadas para a nomeação desses seres vivos. As células procariontes são células mais simples, são indivíduos mais simples e mais primitivos, como as bactérias. Aqui nós temos uma célula procarionte de uma bactéria. O que é uma célula procarionte? Ela não possui núcleo celular e seu material genético é disperso. Esses fios, esse emaranhado de fios, representa o material genético. Ela é uma célula bem mais simples e bem mais primitiva. Ela não possui o núcleo na sua célula, não possui núcleo celular. As células eucariontes são aquelas cujo material genético fica envolvido por uma membrana. São, portanto, células nucleadas. Lembrem-se que as células procariontes elas não possuem núcleo, o material genético ele fica solto, e as células eucariontes elas são nucleadas, possuem o material genético dentro de um núcleo. Percebam a diferença entre uma célula procarionte e eucarionte. A célula procarionte, todo o seu material genético, ele é disperso, ele não possui núcleo na célula. Aqui nós temos apenas uma célula e esse material genético ele não está envolto por um núcleo. Já na célula eucarionte, nós temos aqui o núcleo, essa parte em verde que vocês estão vendo, e todo o material genético, esse material genético que está disperso aqui na célula procarionte, na célula eucarionte ele vai estar organizado aqui dentro do núcleo da célula. Ele não vai estar disperso por toda a célula, apenas no núcleo. Célula procarionte não possui núcleo e célula eucarionte ela possui o núcleo. Veja, essa parte verde é o núcleo da célula. Seres autótrofos. O que são esses seres autótrofos? São seres que produzem o seu próprio alimento. Eles conseguem produzir o seu próprio alimento através do seu metabolismo. Como, por exemplo, as plantas é o exemplo mais comum que nós temos. E para produzir o seu alimento, elas realizam um processo chamado de fotossíntese. E esse processo de fotossíntese é um processo metabólico no qual a planta ela consegue sintetizar o seu próprio alimento, consegue formular moléculas orgânicas que vão servir para a sua energia. Os seres autótrofos eles vão passar por um processo, como eu falei anteriormente, chamado de fotossíntese, em que através da energia solar, a absorção de gás carbônico e de água pelas raízes da planta, vai acontecer esse processo de fotossíntese que vai originar moléculas orgânicas que chamamos de glicose, que são utilizados como energia para o indivíduo. Então, seres autótrofos, eles conseguem produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Esse processo também pode ser realizado por algumas bactérias, que também são chamadas de algumas bactérias também, além das plantas, elas são autótrofas, conseguem produzir o seu próprio alimento, também chamadas de cianobactérias ou bactérias fotossintetizantes, popularmente chamadas também de microalgas. Os seres heterótrofos são seres que, para conseguirem seu alimento, precisam consumir outros seres vivos. Qualquer ser vivo que se alimente de outro ser vivo são seres heterótrofos. Nós, seres humanos, somos heterotróficos, porque nós necessitamos de outros seres vivos para poder nos alimentarmos. Precisamos de plantas, precisamos de outros animais,
para conseguirmos o nosso alimento, porque todo o nosso alimento ele provém de outro ser vivo. Seres pluricelulares. Seres pluricelulares são formados por duas ou mais células. Então, como a gente viu que tem células procariontes e eucariontes, tem seres pluricelulares e unicelulares. Esses pluricelulares eles são formados por duas ou mais células. Quando o ser vivo ele apresenta duas ou mais células, eles são seres pluricelulares. Nós, seres humanos, somos pluricelulares, somos compostos por milhões de células. Os seres unicelulares são formados por uma única célula, que é o seu próprio organismo. No caso que eu falei lá, as células procariontes, as bactérias, as bactérias, alguns outros micro-organismos, eles são unicelulares, eles possuem apenas uma célula. Então, seres pluricelulares, eles possuem de duas ou mais células, e unicelulares, eles apresentam apenas uma célula, onde essa célula é o próprio organismo do ser. Essas características, elas organizam os indivíduos em 5 reinos. Alguns desses reinos a gente vai ver detalhadamente, cada reino com seus indivíduos, mas de forma geral, essas características são as características que agrupam esses seres nesses 5 reinos. O reino Monera, que são as bactérias, elas são unicelulares, elas possuem apenas uma célula. Procariontes, células primitivas sem núcleo, podendo ser autotróficos ou heterotróficos, produzir o seu próprio alimento ou não. O reino protista são seres unicelulares ou pluricelulares, são eucariontes, ou seja, células mais complexas que possuem núcleo celular. Eles podem ser autotróficos, produzir o seu próprio alimento, ou heterotróficos, são protozoários e algas. O reino fungi, que é o reino dos fungos, eles podem ser unicelulares, como eu falei lá no início da aula, ou pluricelulares. Eles podem ser eucariontes e heterotróficos. Já o reino dos fungos, eles não possuem indivíduos autotróficos, apenas heterotróficos. O reino das plantas, o reino planta, são seres pluricelulares, eucariontes, que são células mais complexas, composto por duas ou mais células, e autotróficos. Eles conseguem produzir o seu próprio alimento. Todas as plantas pertencem a esse reino. E o reino animal. O reino animalia, que são seres pluricelulares. Todos os animais eles possuem mais de uma célula. Células eucariontes, que possuem núcleo. E heterotróficos. Eles precisam de outros animais para se alimentarem. Todos os animais, das esponjas ao homem, desde os corais de esponja até o homem, estão incluídos dentro desse grupo do reino dos animais. Falaremos detalhadamente sobre cada um desses grupos, desses reinos, nos nossos próximos conteúdos. Cada um desses reinos que são divididos com base nessas características. Até a nossa próxima aula. Bons estudos!